eu queria hoje falar com vocês sobre um compromisso, que é o compromisso de quem está envolvido com educação hoje, que eu chamei de nova geração, mentorear a próxima geração que vem. Ou seja, de vocês, enquanto discípulos de Cristo, de terem aprendido com Cristo, mentorearem, educarem, ajudarem nos processos educativos dos mais jovens do que vocês. Às vezes não vai ser alguém mais jovem em idade, mas alguém mais jovem na fé, alguém que chegou depois que você na fé, e você tem condição de ajudá-los. E para isso eu queria contar a história, está aparecendo aí, né? Muito sutil de um mentor. Não dá nem para ver a foto dele ali, porque foi muito difícil achar a foto desse senhor. Eu vou contar a história de um homem que parece que ele simplesmente passou pela história de maneira muito sutil, ninguém sabe nada dele, mas ele teve uma grande importância. Alguém já ouviu falar do Henry Jelleman? Nunca ouviram falar desse nome? Nunca nem vi. Quem que é esse? É o senhor que está aí na foto. Eu vou contar um pouco da vida sobre William Henry Jelleman, que apesar daquele cachimbo que ele está segurando na mão, era um homem de Deus muito importante. Qual que é a história dele? William Henry Jelleman, ele foi o fundador do departamento de filosofia do Calvin College, uma universidade lá nos Estados Unidos, uma universidade reformada lá. Ele viveu de 1993 a 1982. Ele deu aulas no Calvin College durante muito tempo. E ele não escreveu nada. Ele não deixou nenhum livro registrado, no máximo anotações das aulas dele, o que fez com que ele fosse um ilustre desconhecido. Só que o trabalho dele foi tão impactante que 3 dos seus ex-alunos foram presidentes da American Philosophical Association, que é a maior associação de filosofia do mundo. É a Associação Americana de Filosofia. E 3 alunos do Jelleman, 3 cristãos, foram presidentes dessa associação, William Alston, o Alvin Plantinga e o Nicholas Wolterstorff, que são 3 filósofos cristãos também. E 2 desses alunos dele, o Wolterstorff e o Plantinga, foram convidados para ministrar as prestigiadas Gifford Lectures, que são as palestras mais importantes no mundo sobre teologia e ciências naturais. E um dos seus alunos, no ano passado, ganhou o John Templeton Prize, que é o maior prêmio que a gente tem em avanço da teologia em relação com as ciências, que foi o Alvin Plantinga. Então, observa a influência que esse homem teve na academia norte-americana, na vida de pessoas, e muitas outras pessoas, inclusive eu, começaram a fazer filosofia por causa da obra do Plantinga, por causa da obra do Wolterstorff, e a gente ainda hoje tem muitos livros, muitas coisas sendo traduzidas sobre ele. Só que todos eles foram alimentados, foram mentoreados por um homem chamado William Henry Jelleman, que a gente simplesmente não sabe nada a respeito dele. Um dos alunos dele é esse aí, o Plantinga. E o Gene Peter Baker escreveu uma biografia sobre o Plantinga, contando a história dele, que é um cara assim brilhante, é o maior intelectual vivo que a gente tem, cristão, e ele conta a importância do Jelleman na vida do Plantinga. Olha que interessante, contando a vida do Plantinga. O estudante de graduação Plantinga descobriu que Harvard era o lugar mais impressionante e agradável. O Plantinga ganhou uma bolsa para estudar filosofia em Harvard, quando ele era jovem. Ele também encontrou ali o lugar do seu primeiro desafio espiritual. Pela primeira vez, ele se deparou com um sério pensamento não cristão. A família do Plantinga é toda cristã. O pai dele era pastor, o irmão dele, o Cornelius Plantinga, também é um teólogo, tem livros dele em português, O Mundo de Deus e Não Era Assim, um livro sobre pecado muito bom. E então, criado sempre numa família cristã, educação cristã tradicional, ele foi estudar numa universidade não cristã dos Estados Unidos, que é a Universidade de Harvard. E chegando lá, o desafio dele foi confrontar um pensamento não cristão. Um desafio muito comum de todo mundo que foi fazer a universidade aqui. E era esse desafio em carne e osso. E como muitos estudantes da graduação, ele encontrou a sua fé abalada, que é o que é quase que a regra, que é o que acontece. Aí ele diz, ele falando, que a minha atitude gradualmente se tornou uma mistura de dúvida e bravata. Ou seja, ao longo das minhas aulas lá em Harvard, eu ia ficando com dúvidas
sobre os conteúdos da minha fé, mas eu também ia ficando meio cético, meio cínico em relação à fé. Por um lado, eu comecei a pensar que era questionável que o que eu tinha aprendido e que eu sempre acreditei poderia estar certo. Ou seja, todo o ensinamento que ele recebeu dos pais, toda a influência cristã que ele tinha recebido desde o berço, ele começou a colocar isso em dúvida quando ele entrou na universidade. Dado que haviam todos esses outros que pensavam de maneira tão diferente e que eram muito mais intelectualmente realizados do que eu. Por outro lado, eu pensei comigo mesmo, o que realmente é tão bom nessas pessoas? Por que eu deveria acreditar neles? As dúvidas, nessa forma, de qualquer maneira, não duraram muito, mas algo como uma bravata, eu suponho, permaneceu. Ele então começou a questionar as suas próprias dúvidas. Por que eu deveria acreditar neles e não nos meus pais, nos meus professores cristãos? E ele falou que, de certa maneira, ele deixou isso de lado, essas dúvidas, e a bravata, o cinismo, ele manteve. E então, significa que a fé dele foi por água abaixo. Aí um dia, um dos eventos dissipou as dúvidas que o Plantinga experimentou em Harvard, ocorreu em uma viagem dele para sua casa. Ele saía lá do campus e voltava sempre nas férias. Quando ele teve a oportunidade de assistir algumas aulas no Calvin College. Os pais dele moravam ali em Grand Rapids, que era uma região ali nos Estados Unidos que recebeu muitos imigrantes holandeses, a família dele foi parte desses imigrantes, então ele voltava vez por outra ali e teve um seminário de filosofia nas férias, e ele foi lá ver o que estava acontecendo. E ali ele encontrou algo que lhe atraiu ainda mais do que o ambiente estimulante das aulas de filosofia de Harvard. Ele encontrou William Henry Jelliman. Henry Jelliman era, em suas próprias palavras, nas palavras do Plantinga, o maior e mais talentoso professor de filosofia que eu já encontrei. Mais do que isso, Jelliman era, obviamente, muito sério a respeito do cristianismo. Ele também era um cristão magnificamente pensativo e reflexivo. Profundamente afetado pelo ensino de Jelliman e a sua resposta à moderna crítica filosófica ao cristianismo, Plantinga resolveu, após 2 semestres em Harvard, voltar ao Calvin College, uma decisão que ele nunca se arrependeu. Ele tinha uma bolsa numa das melhores universidades do mundo e ele simplesmente falou assim, eu vou largar isso aqui, porque eu quero estudar com Jelliman. Então, estão entendendo a radicalidade do testemunho do Plantinga? Quando ele chegou lá e viu a seriedade de como aquele intelectual, ele era profundamente rigoroso com o que ele fazia, mas altamente respeitoso com o cristianismo, ele viu assim, opa, peraí, tem gente que levou a sério a vida intelectual cristã, tem gente que levou a sério a educação cristã e tem condições de contribuir muito mais do que eu estou vendo ali. Um ambiente intelectual muito mais estimulante do que o que eu estou vendo ali em Harvard. E depois de 1 ano, então, ali, 2 semestres, ele falou assim, eu vou largar e vou voltar para o Calvin College, de onde ele era. Depois de 10 anos, depois de ter estudado, terminado, feito mestrado, doutorado, ele foi convidado para substituir o Henry Jelliman, que estava se aposentando do Calvin College. E o Plantinga, então, foi dar aulas lá, no lugar dele. Ele achou difícil tomar uma decisão, embora não pelas razões que muitos dos seus amigos consideravam óbvias, porque ele já tinha um outro emprego, e seus amigos, nossa, você vai sair de uma boa universidade estadual, pública, para vir para o Calvin College, que é uma universidade religiosa, privada. Parecia haver pouca razão para deixar o animado e impressionante departamento de filosofia no estado de Wayne, onde o Plantinga trabalhava, para a faculdade cristã pouco conhecida no oeste do Michigan. Só que ele falou, eu vou. Para Plantinga, no entanto, o chamado para o Calvin foi praticamente irresistível. Foi apenas a sua trepidação ao entrar no lugar de Jelliman que tornou a decisão difícil. E ele permaneceu, então, muito tempo dando aula ali. O que eu estou querendo contar com essa história, muito específica, né? Eu fiquei muito emocionado, toda vez que eu ouço essa história, eu fico emocionado, porque eu sou da filosofia, né? Mas todas as vezes que eu paro e penso nisso, eu penso na necessária sustentabilidade nas relações entre gerações. O que a gente viu aqui foi um profissional cristão, muito competente na sua área, que conseguiu treinar e substituir, colocar pessoas no seu lugar depois que ele morreu. Depois que o Jelliman morreu, ele não fez falta, no bom sentido, ali no Calvin College, porque ele deixou o Alvin Plantinga e o Nicholas Wolterstorff ali. E ele foi uma bênção para toda a nação, porque esses caras viraram presidentes da Associação Americana. Hoje em dia, se você quer estudar filosofia da linguagem, lógica, com qualquer professor, mesmo que ele não seja cristão, você necessariamente tem que ler o Plantinga.
Então, é um testemunho de sucesso intelectual cristão sem precedentes. Não tem ninguém igual. Eu aqui na Universidade Federal, fazendo a disciplina do doutorado com um professor da área da linguagem, ele falou um problema lá, aí eu levantei a mão e falei assim, eu posso resolver isso aí com o Plantinga? Ele falou, claro, porque o Plantinga tal, e ele não é crente. Essa é a questão. Agora, não basta ser só brilhante, um profissional muito competente, muito inteligente, é necessário se perguntar se nós estamos educando a próxima geração. Quem nós estamos deixando? O Dallas Willard, que talvez é um dos principais nomes sobre discipulado e formação espiritual, que também era um professor de filosofia, ele escreveu um livro chamado A Grande Omissão, para falar a respeito da omissão que os crentes em Jesus têm em relação ao discipulado. Ao invés de falar da grande comissão, ele fala da nossa grande omissão em discipular outras pessoas, em educar outras pessoas. Olha o que ele diz. É justamente esse o problema. Quem, dentre os cristãos de hoje, é um discípulo de Cristo em qualquer sentido substantivo do termo discípulo? Um discípulo é um aluno, um aprendiz, um praticante, mesmo que iniciante. O Novo Testamento, que deve ser o nosso princípio norteador no caminho com Cristo, deixa isso claro. Os discípulos de Jesus são pessoas que não apenas adotam e professam certas ideias, como também aplicam sua compreensão crescente da vida no reino dos céus a todos os aspectos da sua vida na terra. Isso é ser um discípulo de Cristo. É não ter só as doutrinas corretas na cabeça, mas a capacidade de vivenciá-las de maneira integral em todos os aspectos da vida. Na criação dos filhos, nos negócios, nos estudos, no trabalho. Contrastando com isso, a suposição dominante, não só nos Estados Unidos do Dallas Willard, mas também no nosso Brasil, entre os cristãos professos de hoje é que podemos ser cristãos para sempre sem jamais nos tornarmos discípulos, nem mesmo no céu, pois, afinal, que necessidade teremos de discipulado no porvir? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, mas só responde comigo, foram discipulados mesmo? Alguém sentou com você, estudou com você, mostrou para você o significado do Evangelho, a relevância da vida dele, pegou em sua mão durante um bom tempo e caminhou com você. Não estou falando de ser jogado dentro de uma classe de escola dominical e ficar lá o tempo todo, não. Eu estou falando de discipulado. Quantas pessoas aqui têm uma história parecida com a do Plantinga e do Jelleman? Não precisa ser presidente da associação profissional de sua área, não. Mas só de ter alguém que se importou com você durante muito tempo. Eu imagino que não são muitos. Existe uma lacuna geracional no discipulado. A gente não está funcionando bem no que diz respeito a treinarmos a próxima geração. Nós não estamos educando quem vai vir depois de nós. Na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. O Howard Hendricks, que foi professor de educação cristã por muito tempo no Fuller, por exemplo, a Nelly, a educadora cristã mais conhecida aqui de Goiânia, ela foi aluna do Hendricks quando ela estudou lá. Ele tem um livrinho chamado Como o Ferro Afia o Ferro, que é uma passagem de Provérbios, né, falando da amizade. E ele mostra que a necessidade de mentorear, de discipular, de cuidar um do outro é a maior necessidade que a gente tem entre os cristãos. Ele diz o seguinte: constantemente ouço homens mais velhos reclamando a respeito da geração mais nova. Todo mundo escuta isso. Os mais novos não têm interesse, os mais novos são indisciplinados, os mais novos isso, os mais novos aquilo. Mas minha pergunta é, o que você está fazendo para causar um impacto positivo e cristocêntrico? Você não pode mudar todo mundo, mas pode influenciar alguém. Você pode ser um homem de influência. Provavelmente há pouco que possamos fazer para mudar os muitos fatores ocultos que obstruem o nosso esforço em produzir homens de excelência hoje em dia. Mas nós podemos insistir na vida de poucas pessoas. Mas Deus não está pedindo que salvemos o mundo. Essa é responsabilidade dele. Nossa responsabilidade é fazer o melhor que podemos para conduzir a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo e depois influenciar as poucas pessoas que Deus traz até nós a fazerem o mesmo. Isso fará a diferença. Talvez não para todo mundo, mas pelo menos para alguém. O trabalho do Jelleman, de um professor que não deixou um livro de filosofia escrito, poderia ter aparecido muito irrelevante, mas foi muito relevante para a vida dos seus alunos e para todo mundo que se beneficiou depois.
E observa como ele constrói para influenciar as pessoas que Deus traz até nós. Eu estou lendo a biografia, uma das biografias do Francis Schaeffer, a respeito do Labrie, de um dos alunos do Schaeffer no Labrie, que é o William Edgar, que hoje é professor de apologética numa das maiores universidades teológicas do mundo, que é o Seminário de Westminster. E ele conta que ele não era crente quando ele foi enviado lá para o Labrie, foi muito bem recebido, fez uma pergunta para o Schaeffer respondeu e ele converteu. Negócio simples. E aí, estando lá, ele aprendeu como que o Labrie funcionava. Porque o Labrie era a casa do Schaeffer e da Edith, que as pessoas iam até lá. Nos Alpes suíços, era difícil de chegar, na década de 60. E aí ele descobriu que o Schaeffer e a Edith sempre faziam uma única oração: Deus, traga aqueles que o Senhor quiser. E quando eles faziam essa oração, eles tinham confiança de que todo mundo que aparecesse ali foi enviado por Deus. Porque eles oraram pedindo para que Deus enviasse quem ele quisesse. Então todo mundo que estava ali era muito bem recebido, porque foi Deus que enviou. Então isso também precisa governar as nossas vidas. Às vezes você está pensando assim: Pedro, mas eu não sou pastor, não vou fazer teologia, não tenho interesse em ser missionário, levita, o que mais? Os estereótipos da santidade da igreja. Nada disso. Deus quer que você cuide das pessoas que Ele já trouxe até você e as eduque no caminho que elas devem andar. O Huckmacher, que também foi obreiro do Labrie, foi um historiador da arte da Universidade Livre de Amsterdã e um grande intelectual da área estética, escrevendo um artigo sobre o que foi a filosofia cristã para ele, a filosofia cosmonômica, que foi a filosofia de uma outra pessoa que o influenciou demais. Ele diz o seguinte: eu venho de uma família que de modo nenhum pode ser descrita como religiosa. Ainda menino, fui enviado para uma escola secundária cristã, porque era boa, mas de maneira alguma fui alcançado pelo evangelho ali. Ele estudava numa escola cristã e ninguém pregou o evangelho para ele. É realmente notável, aliás, quão poucos cristãos holandeses, em geral, são inclinados à missão. Com exceção de uma conversa com um dos meus professores, ninguém jamais tentou contar-me algo sobre o evangelho. E ele estudava numa escola cristã. Lamentavelmente, enquanto eu continuava a pensar e estudar, cresceu em mim a consciência de um conflito fundamental, que é o conflito que todo estudante aqui, se não passou, vai passar. Que eu formulei da seguinte maneira: posso me tornar um cristão e ser intelectualmente atuante ao mesmo tempo? E no caso dele, especificamente em filosofia, eu posso ser cristão e um homem de negócio, eu posso ser um cristão e um pai e uma mãe, eu posso ser um cristão e um vendedor, e sei lá qual que é a sua profissão. Como ser cristão nessas minhas profissões? Como que eu posso glorificar a Deus no meu trabalho? Então a gente precisa discipular a nova geração. Eu gosto muito dessa foto, que é o Bonhoeffer, com adolescentes que ele levava para uma fazenda que ele tinha lá, durante um tempo em que ele escreveu Vida em Comunhão, Discipulado, e como que ele tinha também latente isso em cuidar das pessoas mais jovens do que ele. O James Smith, que é um filósofo canadense, escrevendo sobre como que o que a gente ama governa a nossa vida, um livraço, tem inclusive ali para vender, chama Você é o que você ama. Ele fala uma coisa que tem me feito pensar muito, eu já citei isso aqui várias vezes na igreja. Manter os nossos jovens entretidos no prédio da igreja não é, de modo algum, sinônimo de formá-los como membros dinâmicos de Cristo. Eu vou ler de novo. Manter os nossos jovens entretidos no prédio da igreja não é, de modo algum, sinônimo de formá-los como membros dinâmicos do corpo de Cristo. Não é. Fazer evento, fazer programação, louvorzão, tudo com ão, capamentão, não é formar em Cristo. Não é. É entretenimento, como diz lá. Entretenimento é bom, e é bom ter entretenimento evangélico, mas não é formação cristã. O que se entende por ministério para jovens muitas vezes não é uma forma séria, está errado ali, de formação cristã, mas sim um esforço pragmático, e em alguns casos dos pais, desesperado, de manter os mais jovens como membros de carteirinha do nosso clube evangélico. Temos confundido em manter os mais jovens dentro dos prédios em mantê-los em Cristo. Isso é sério, muito sério.
Então a gente precisa, com tudo isso e todo o esforço do Instituto Bíblico, todo o esforço da Bereia, todo o esforço do ensino, da pregação, de ser uma igreja voltada para isso, uma igreja que tem uma livraria. Por que uma igreja tem uma livraria? É comércio dentro do templo do Senhor. Para com isso. É para você ler. É para você ler. É para trazer o livro até aqui, para você só pegar, apagar e levar para sua casa. É para ler, para estudar. Para que isso? É para formar uma cultura de discipulado, para enxergar a totalidade da missão de Cristo em todas as áreas. É para isso os nossos esforços. E a igreja local precisa ser esse centro de formação para essa missão total. Em última instância, não é a escola cristã que é a incubadora de virtudes que a gente precisa. A gente precisa de alunos mais alegres, mais amorosos, mais pacientes, mais pacificadores, mais bondosos. Isso é o fruto do Espírito. E aonde que a gente se enche do Espírito? Cantando em salmos, hinos e cânticos espirituais, falando uns e admoestando uns aos outros, é na igreja. Veja o testemunho do David Koyzis, que é um outro intelectual cristão, sociólogo, cientista político, da Universidade de Redeemer. Ele escreveu um dos artigos, que é o melhor artigo que eu li sobre eclesiologia nos últimos tempos, que chamou Eclesiologia Neocalvinista. E olha o que ele conta. Décadas atrás, um jovem casal do meu conhecimento, que tinha sido atraído pela visão neocalvinista do abrangente senhorio de Cristo, o neocalvinismo é o Kuyper, o Bavinck, essas coisas que a gente fica falando aqui, confessou-me que eles não estavam mais frequentando a igreja. Se toda a vida é abrangida em princípio pelo reino de Deus, eles argumentaram, qual é o ponto de filiação de uma instituição particular chamada igreja? Para que eu vou me filiar à igreja, ir à igreja, ser membro de uma igreja, se Jesus é soberano sobre todas as coisas? Ele não está aqui no barzinho, no café, no pub, lá em casa, então ele está em todo lugar, não precisa ir na igreja, não. Eles não sabiam que o neocalvinismo possui uma eclesiologia, uma doutrina da igreja robusta, na qual a instituição da igreja tem um lugar central, mas não abrangente. Isso é importante. Ela é central na nossa formação cristã, mas ela não é abrangente. A igreja não tem que ensinar português, matemática, inglês, mas ela é central na nossa formação cristã. Abraham Kuyper distingue a igreja como um organismo e a igreja como uma instituição. Isso é importante. Que aproximadamente corresponde à distinção de Calvino entre a igreja invisível e a igreja visível. Então, consegue entender uma igreja como um organismo vivo, que são as pessoas, a igreja invisível, os salvos por Cristo, e a igreja institucional, a igreja visível, como os autores lá do livro da editora Fiel, a treliça e a videira. A Bíblia sempre apresenta, quando vai descrever o povo de Deus, tanto imagens de prédios como imagens de plantas. Como também o ministério de algumas pessoas, como por exemplo o profeta Jeremias, foi chamado para plantar e para construir, ou seja, sempre as duas coisas. A igreja como organismo é basicamente o Corpus Christi, o corpo de Cristo, aqueles que estão em Cristo, que são membros do seu corpo, com as diversidades de dons, que contribuem para a sua unidade em fé e o seu Senhor Salvador. A igreja como instituição, ao contrário, é uma comunidade, então ele está falando da importância da igreja institucional, da Bereia. É uma igreja, é uma comunidade diferenciada, com a sua tarefa específica, organização interna e os seus ministros. Ou seja, dentro de uma sociologia cristã, a igreja é uma comunidade com um papel diferente, com tarefa específica, uma organização interna e os seus oficiais, pastores e presbíteros, no caso aqui, e diáconos. Assim entendido, a igreja não é o mesmo que o Estado, a igreja não é a família, a escola ou qualquer outra comunidade encontrada em uma sociedade madura e diferenciada. As sociedades maduras, elas encontram várias instituições diferenciadas. Quanto mais imatura é uma sociedade, menos diferenciada ela é. Quer dar um exemplo? Se você pensa, por exemplo, em Jó. Jó era o líder familiar, o líder religioso e o líder político da região onde ele estava. Ele fazia sacrifício, ele era o líder familiar, era o líder econômico. Era uma sociedade embrionária que ia ficar se dividindo. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele falou, olha, você vai separar profetas, você vai separar sacerdotes, você vai separar reis. Ela foi se diferenciando. Agora, quando as sociedades contemporâneas dão um passo atrás e se indiferenciam, a gente está vendo uma sociedade não cristã. Quer um exemplo? Uma igreja que funciona igual uma família. O pastor parece o pai, aí ele administra aqui as coisas, igual ele estava administrando as coisas da casa dele.
Sabe, a igreja tem dono, o pastor vai morrer, o filho vai herdar. Isso não é igreja, isso é uma família. Ou uma empresa que parece uma igreja. Tem culto, tem devocional, tem que ser crente para trabalhar lá, mas não é igreja. Estão entendendo? Uma escola que funciona igual uma empresa. Você deixa a carteira cair lá, você te matricula, manda mensalidade. Não é interessado você estar aprendendo nada. Eles querem seu dinheiro. Está errado. Por quê? Porque cada esfera tem suas próprias leis, tem seus próprios ministros, tem suas próprias atividades. Não há nada errado com uma empresa que ganha dinheiro. Empresa foi feita para ganhar dinheiro e prestar serviços. Não há nada errado numa escola que tenha muitos alunos e que cobre pelo ensino, mas ela não pode reduzir os alunos a clientes. Não há nada errado que uma família inteira trabalhe numa igreja, mas eles não podem achar que é a mesma coisa da casa deles. Estão entendendo? Da mesma forma que os portadores de ofícios da igreja não devem tentar ditar o trabalho dos líderes políticos, executivos de negócios ou gestores universitários, pois cada um tem a responsabilidade divinamente mandada pela administração das suas próprias esferas. É o que eu sempre falo aqui, apesar de eu ficar sempre falando que você tem que ser relevante na esfera sua de trabalho, que você tem que fazer diferença, uma coisa é eu dizer assim, sabe como que você vai fazer? Assim, 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 assim. Te ensinar a fazer o seu trabalho. Não posso fazer isso. Então, pense comigo, eu desenhar para ficar claro. Pense comigo a igreja como um organismo. Todo mundo da mesma cor ali, todo mundo igualzinho, é o povo eleito de Cristo, que só Cristo, inclusive, sabe quem é exatamente. Esse pessoal faz parte de uma igreja institucional. Faz parte da igreja com endereço, CPF, tudo, CNPJ, né? CNPJ, tudo bonitinho. Quando eles vão para a igreja, o que acontece ali? Eles são discipulados, eles são ensinados, eles passam em turma, eles são avaliados, eles são reprovados ou aprovados, eles assistem a aula. E aí, em seguida, eles são reenviados para as várias esferas da sociedade onde eles estão. E aí, cores diferentes para funções diferentes. Ali tem médico, ali tem empresário, tem pai, mãe. Só que eles fazem parte do quê? Da igreja enquanto organismo. Estão entendendo o processo cíclico? Como que acontece? Foi até então que eu li o Coises falando, um filósofo holandês chamado Herman Doivert. E eu ganhei um renovado reconhecimento do lugar da igreja institucional. No primeiro volume da sua nova crítica do pensamento teórico, Doivert faz uma distinção importante entre comunidades institucionais e associações voluntárias. Então, lembra da distinção do Kuyper, de igreja como organismo e igreja como instituição. Aí o Doivert pega essa distinção de igreja como instituição e distingue ainda mais. Ele faz uma sociologia e que faz uma distinção de comunidades na nossa sociedade, que são comunidades institucionais e comunidades que são associações voluntárias. Isso aqui é muito importante. De acordo com Doivert, a congregação reunida é uma instituição. Não pode ser reformulada como uma mera associação voluntária. O que é uma associação voluntária? E hoje em dia todo mundo trata a igreja como uma associação voluntária. Vou te explicar o que é. Uma associação voluntária é aquela cujos membros livremente entram e saem segundo seu agrado. Suas obrigações para com a associação durarão apenas enquanto estiverem dispostos a aceitá-las. Quando está bom para mim, eu fico lá. Quando não tiver, eu vou embora. Não é assim com a igreja. Sob a influência predominante do liberalismo em nossa sociedade, muitas vezes estamos inclinados a reduzir o conjunto de formações comunais à mera associação voluntária. Eu faço parte da Beré enquanto está bom, e aí assim, eu gosto daqui, eu gosto... Aí mudou o pastor, o outro foi para o Canadá, não gosto, vou embora. Não gosto daquele lá. Não gosto dele lá não, vou embora, porque não está bom para mim, louvor, não sei o quê, vou embora. Não funciona assim. O que o Doivert fala sobre associação é muito importante. Só que o que funciona, e ele fala, por causa dessa influência do liberalismo, de você ser autônomo, de você consumir culto, você vai onde você quer, onde você se sente bem, consequentemente, tendemos a ver a congregação da igreja local de uma forma semelhante, como uma mera associação de indivíduos convertidos. Essa atitude é reforçada pelo anúncio da igreja que aparece frequentemente nas páginas dos jornais. Participe da igreja da sua escolha. Ou então no Instagram, venha para a nossa igreja, venha para o nosso culto. Sendo que não tem como a gente crescer em formação comunitária se não for por processos longos, comunitários, um perto dos outros. Por isso que a gente não pode sair ao nosso bel prazer. E a transformação sempre vai vir através de amizades espirituais. Coloquei aí o Lewis, o Tolkien e os outros membros do clube Inculus.
Eles reuniam, sentavam, liam um com o outro, oravam um pelo outro. Amizades espirituais. Não tem como desenvolver amizades espirituais se a gente mantém relações superficiais. Pouco tempo na igreja, entra e sai a hora que quiser. Estamos implicitamente convidados a olhar para as opções da igreja como uma espécie de buffet eclesiástico, no qual somos livres para comprar a igreja que melhor se adequa às nossas prioridades. Tem igreja que é plantada pensando nisso. Vamos pensar aqui no nicho que a gente quer atingir, e é um nicho que gosta de jazz. Então o louvor vai ser jazz. Então a gente vai aqui, vai rolar um jazz, a igreja vai ter tal decoração, tal. Ou então não, o nicho que a gente quer é cristão tradicional. Então vai ter coral, vai ter quarteto, vai ter hino só no louvor. A igreja tende a se posicionar como uma forma de atrair uma parcela do mercado específica, agendando, digamos, liturgias tradicionais e contemporâneas para tentar atingir uma parcela demográfica específica. Em contraste, o Doiverd argumenta que a igreja reunida é uma instituição. O que é uma instituição? Não podemos simplesmente desistir à vontade, sem causar danos espirituais potencialmente irreparáveis para nós mesmos e para as outras comunidades das quais fazemos parte. A igreja é uma comunidade institucionalmente organizada de crentes na administração da palavra e dos sacramentos. Ela é assim chamada aliança divina e é construída sob o poder histórico do Verbo encarnado. Sabe quais são os paralelos da igreja? Uma instituição criada por Deus pela aliança, a família e o Estado. E a gente não sai da nossa família a nosso bel prazer. Às vezes a gente até queria, né? Mas a gente não demite da nossa família. Outra coisa, o nosso Estado. Apesar de a gente poder ter uma dupla cidadania, ou até mesmo ter uma outra cidadania, não tem como negar que a gente nasceu no Brasil, na China, no Japão. A igreja é a mesma coisa. A gente deveria tratar a igreja como uma comunidade muito mais entranhada, porque essa é a ordenança divina para nós, do que uma sociedade. E sabe por quê? O Doiverd conclui: o caráter institucional da igreja está ligado ao batismo dos seus membros mais jovens. Eles nascem para a aliança na igreja. A comunidade institucional da igreja recebe os filhos dos pais cristãos como membros pelo batismo, e como tal eles continuam a pertencer a essa comunidade através de um vínculo independente da sua vontade, até chegarem ao ano da sua decisão. Então, da mesma forma que um filho não simplesmente sai de casa ao seu bel prazer, ao menos que ele, de determinada idade, ele chute o balde, ou você muda de nacionalidade ao seu bel prazer, a gente também não podia ficar mudando de igreja, não. Porque a gente foi batizado, incluído na aliança, a revelia da nossa vontade. Nossa vontade não é soberana, não. Quem ensinou isso foi o liberalismo. E isso contrasta com as comunidades eclesiásticas formadas com base em qualidades pessoais dos indivíduos convertidos. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Porque a igreja não é uma mera associação. Nunca pode ser ancorada nos caprichos alternativos de pessoas individuais, por mais que seja bom e santo. Só pode ser ancorada na aliança divina da graça e na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então isso muda a dimensão da importância da nossa formação cristã, das pessoas que nós batizamos. Isso tem aplicações muito práticas, para terminar. 3 aplicações, presbiterianamente. Primeira delas: não ceda à tentação dos números. Não pense que o chamado que eu estou fazendo para você, o compromisso de você cuidar de novas pessoas, precisa ser de muitas pessoas. A gente tem uma tendência invertida do evangelho. A gente quer gastar pouco tempo com muita gente, sendo que Jesus gastou muito tempo com pouca gente. Ele ficou 3 anos com 12 pessoas. A gente quer ficar 3 minutos com 3.000 pessoas. Um ministério, inclusive, de fama, de relevância, é tido como alguém que fala para um número muito grande. Não ceda a essa tentação. Segundo, seja profundo e intencional. Fique com poucos, mas seja profundo com eles. Tenha amizades. A gente podia criar um programa aqui na igreja que chamaria intromissão, que é para isso mesmo, que a crente intromete na vida dos seus cuidados. É uma intromissão. A gente cuida da vida um do outro, sim. A gente nunca pode virar para um irmão e falar assim: cuida da sua vida. Nunca. Ou se ele falar isso para a gente fala assim: você é minha vida. Parece muito intromissão, né? Mas é isso aí.
A gente mete a colher, sim. Com intencionalidade, com profundidade, cuidando da vida um do outro. E comece, em terceiro lugar, comece sem você estar pronto. Às vezes as pessoas falam assim, Pedro, não estou pronto, não estudei, não fiz mestrado, doutorado em teologia, não passei lá, não li o livro, tal, não estou atualizado. Começa. Quando você estuda a história da igreja, os caras eram ordenados bispos em 4 anos. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, não, eu sou novo convertido. É mesmo? Quanto tempo de convertido? 10 anos. Como? 10 anos? O Agostinho tinha morrido com 10 anos de ministério. E escreveu a Cidade de Deus. Então, assim, começa sem estar pronto. Por isso que o pronto está entre aspas. Porque é bem provável que você já tenha um base para cuidar de alguém. E outra coisa, cresça com essa pessoa. Cresça com essa pessoa. A gente precisa muito de educação cristã. Mas a gente precisa de educação cristã de verdade. Educação cristã não é ficar assistindo palestrinha. É legal, é bonitinho, divertido, mas assim, não é educação cristã. Jesus não era um palestrante num lecture hall, botava os discípulos sentados e dava uma palestra, todo mundo aplaudia. Ele andava, ele dormia, ele acordava, ele comia, ele fazia tudo com os discípulos, o tempo inteiro. Tomava banho, tudo junto. A gente tem que ter mais disposição para fazer isso com as pessoas. Não precisa largar tudo da sua vida para fazer. É muito provável que na sua rotina você encontre com as mesmas pessoas muitas horas do seu dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Começa com eles. Tenha certeza que foi Deus que enviou eles para você. Para a gente poder cuidar da próxima geração de discípulos da igreja de Jesus, da igreja brasileira. Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou quando enviou seu Filho, que tinha toda a glória, todo o poder, que poderia e pode cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo, mas quando Ele encarnou, deu limites a si mesmo de tempo e espaço para se dedicar a um grupo específico, o Senhor nos deu um exemplo. Nos deu um exemplo de um líder que serve, de um líder que era intencional, e nós te louvamos por isso, Pai. Nós te pedimos perdão todas as vezes que a gente não consegue fazer isso. Perdão quando a gente fica distraído com outras coisas administrativas, operacionais, pragmáticas, e não nos envolvemos profundamente com as pessoas que o Senhor trouxe até nós. Traga, Pai, as pessoas que o Senhor quer. E nos ajude a recebê-las como quem chega enviado pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a recebermos as pessoas de braços abertos e compartilharmos com elas tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Compartilhar nossas vidas uns com os outros. É a nossa oração. Te agradeço por todo esse semestre do Instituto Bíblico Bereia, tudo aquilo que a gente conseguiu passar de aula, cada professor que serviu. Nós te louvamos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.